Oi, gente! Meu nome é Camila Busato, esse é o meu filtro de barro, o Jorge. Estamos aqui para lavar uma louçona da semana e conversar sobre algumas fofocas aí e refletir a partir delas. Essa louça, na verdade, é bem simbólica para algumas coisas bem legais que aconteceram essa semana comigo e vou compartilhar aqui com vocês pra gente deixar a nossa pia bem bonitinha. Eu só tô com um pouco de medo porque meu detergente tá no fim, ó. Esse foi um dos melhores detergentes que eu já usei na vida, eu achei ele muito cheiroso. Adoro coisas que seja tipo assim, com aroma, com sabor, de coisas verde, maçã verde. O que mais é verde? Talvez seja só maçã mesmo. Não me veio na mente aqui o que mais pode ser verde que eu gosto, mas não sei, verde é uma cor simpática, né? Mas enfim, vamos lá. O que eu quero conversar com vocês hoje? Pedir ajuda e buscar esse ponto de equilíbrio em que outra pessoa tem a oportunidade de nos ajudar. Quando a gente está passando por momentos difíceis, é muito difícil o primeiro passo ser tomado de você pedir ajuda, porque querendo ou não pedir ajuda significa reconhecer que você está fraco, que você está frágil. Num caso, tiveram muitos momentos da minha vida que eu não tive esse tipo de autoconsciência e era muito complicado, era muito difícil. Começou, primariamente sendo pedir ajuda aos meus pais, e é muito legal quando quando você é bem jovem, né? E você tem essa confiança, você tem esse ponto de conforto para você se abrir com os seus pais ou com os seus responsáveis. Para mim foi muito importante, eles me ajudaram muito, né? Não só, obviamente, financeiramente, mas com suporte emocional, com presença, com carinho. Quando você se torna adulto, né, também tem a questão de professor. é, Não, vamos fazer uma timeline de pessoas referenciais para nos ajudar. Oi, meu amor, olha quem chegou. Chegou uma gatinha aqui. Ela vai aparecer ali, ó. Ela adora lavar louça com a mãe dela, né, meu amor? Você quer tomar banho na louça, que eu sei, né? Fazendo uma timeline de pessoas, referências que se tornam possíveis, né, ajudas, começa com os pais, né, com seus responsáveis, e acho que os professores, que também podem ser bem cedo na vida, até a adolescência, até a faculdade, e até me veio agora, né? Acho que um dos choques da vida adulta também é um pouco disso que nós, é, enfim, muita coisa aqui. Também é isso que a gente perde, né? Quando você é adulto, não tem mais ninguém lá para te falar o que fazer. Não tem mais ninguém para te direcionar. Eu nem lembro o que decorreu. Eu nem sei se esse prato é meu. Pode ser do meu irmão. Mas enfim. Nossa Senhora. Ok. Vou ter que tacar aqui. É... Ai, eu me sinto uma derrotada quando eu percebo que eu não comprei o que deveria no mercado. Ai, me perdi toda. Olha a vida me atrapalhando. Enfim, é muito ruim, né? Porque daí você perde, assim, a referência de quem pode te ajudar. Não tem mais ninguém lá para falar, faz isso, faz aquilo. Você tá sozinho e você tem que ir para frente a partir dali. Depois dos professores, né? Aí que vem os médicos. Que daí você, como eu falei, você vira adulto e você perde esse essa facilidade, né, de ter alguém ali para te guiar, para te suportar, não no sentido assim, né, de te aguentar ou alguma coisa assim, mas para te dar o suporte para você fazer o que você tem que fazer. Bruma, você quer lavar a louça para mim aqui? Olha, eu tenho uma. Ela tá me assistindo aqui.
Nossa, gente, eu não faço ideia do que é isso aqui nesse prato. Eu acho que eu vou deixar pro meu irmão para ele lidar com isso, porque eu nem sei o que é. Não sei. Que é isso? Não, peraí. Parece queijo? Será que eu vou com a mão mesmo, com a unha? Não, eu não faço unha. Nossa, eu não sei. Como que eu tiro esse queijo grudado aqui desse prato? Eu vou deixar uma água com sabão em cima. Vai que ele desgruda. Mas talvez seja um trabalho para o meu irmão. Minha Nossa Senhora. É... Tá, voltando. Estamos toda perdida hoje. E eu tô achando que não vai ter sabão suficiente. Eu não acredito que eu vou ter que interromper a louça para sair para comprar sabão. Que tristeza. Vou lavar os talheres então. Tá, galera, vamos, tá. Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui e pensar. Você se encontra no momento em que você precisa de ajuda e você é adulto e você não sabe nem por onde começar. Você não sabe nem começar por si mesmo. E uma das primeiras coisas, né, que em questão de saúde mental é justamente a terapia. Eu faço terapia desde os meus 15 anos, entre muitas pausas e intervalos. Eu comecei aos 15 porque foi quando os meus pais identificaram que tinha alguma coisa lá, né? E eles não tinham, assim, como posso dizer, eles não conseguiam me ajudar com tudo, né? Com absolutamente tudo, até porque eles também tinham as responsabilidades deles. Terapia para mim foi algo que sempre foi muito positivo, por mais que eu tenha vivido experiências ruins com psicólogos e psicólogas. É complicado porque existe dois grandes, é uma faca de dois gumes, né? Se você não quer ser ajudado, realmente não vai funcionar. Poderia ser a melhor ou o melhor psicólogo ou psicóloga do mundo que não funcionaria. Quando eu era mais nova, não funcionava porque eu não tinha coragem de me abrir, de falar os meus sentimentos, de articular os meus pensamentos, porque tudo era muito confuso na minha cabeça. E como eu comentei no meu vídeo passado, eu tenho pensado, eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre a minha adolescência em si, né? Eu era muito petulante, eu era revoltadinha, porque acontecia várias coisas assim comigo e eu me sentia muito diferente dos meus colegas de sala. E aconteceram várias coisas. Foi o início da minha depressão. Eu não compreendia, então eu não tinha a articulação do pensamento para falar sobre. Agora, na vida adulta, muita coisa mudou e passou a funcionar melhor justamente porque eu passei a compreender o mundo melhor. Eu passei a ler mais sobre coisas as quais faziam sentido com o que eu estava sentindo no momento. E isso é muito legal de fazer. Eu acredito hoje que você desenvolver a inteligência emocional, de você conseguir explicar o que você está sentindo realmente, de você conseguir expressar os seus pensamentos de uma forma não agressiva para as outras pessoas, é uma habilidade muito valiosa para absolutamente todas as esferas da sua vida. Porque no fundo, tudo se resume à comunicação, não verbal e verbal, né? Não precisa ser literalmente você aprender a falar, mas você aprender quais tipos de mensagens que você está mandando. Eu devia ter feito isso aqui, né? Olha que coisa! Ai. Ó, por exemplo, isso aqui agora pode passar uma mensagem que eu sou um pouco besta, que eu sou um pouco distraída, né? Essas coisas aleatórias que caem, e é isso mesmo. Eu fico feliz porque é natural, né? É muito legal, isso tem me ajudado bastante.
Nos relacionamentos não se fala, né? Eu acho que tantos relacionamentos acabam por coisas não ditas, ou talvez você tenha expressado um sentimento e um pensamento de uma maneira muito mais para te afastar do que te aproximar de outra pessoa. Isso eu também reflito, né, sobre algumas amizades que eu perdi, sobre algumas pessoas que foram embora, sobre relacionamentos passados, e a comunicação de fato, né, ela é o que vai garantir esse vínculo bem forte ou o vínculo bem fraco. Por que que eu tô trazendo essa questão aqui para vocês? Essa semana eu voltei para terapia. Eu estava um tempo sem conversar com psicóloga, porque eu estava fazendo, né? Tava bem fiel, tava indo certinho. Só que também acho que tem pessoas na nossa vida, tem situações na nossa vida que elas funcionam por um tempo, porque você é uma pessoa naquele momento. Só que nós evoluímos, nós mudamos. A gente entra em caminhos diferentes e a gente começa a explorar blocos diferentes de nós mesmos, e eu senti que já não era a mesma pessoa que estava conseguindo que aquela terapia em si, com aquela psicóloga, a gente estava conseguindo desenvolver alguma coisa. Eu senti que eu estava muito diferente daquela Camila que começou a fazer aquela terapia. Aí a gente tem que ser um pouco frio, tá? Caso você esteja buscando terapia, essas coisas assim, e é caro, tá, gente? Não é algo que, assim, obviamente tem opções muito mais acessíveis. No caso, essa nova de agora é super acessível e eu tô bem feliz, tô bem tranquila, porque já não vai pesar tanto, né, no bolso. Mas é uma coisa que pesa no bolso, é um investimento que você faz em você mesmo. É, você tem que ter essa frieza de que você tá, né, conversando com uma pessoa, geralmente muito empática, geralmente muito empática, e você pode até ter esse sentimento que, tipo, nós somos essa pessoa me entende, mas no fundo você está comprando um serviço, né? E se não estiver funcionando, se você sentir que você não está crescendo a partir daquilo, é melhor trocar, é melhor dar um tempo, é melhor pensar. E daí aconteceu isso comigo, né? Eu gosto muito dessa psicóloga, não tenho nada contra, eu só senti que a gente já não estava mais conseguindo desenvolver alguma coisa juntas. Acho que eu mudei assim um pouco e fomos para caminhos divergentes da compreensão. Aí eu troquei de psicóloga, eu fiquei 2 meses, acho, 2 meses sem conversar na terapia, e isso me piorou muito. Justamente quando você fica sem, que você percebe o quanto é importante, ou o quanto que fez o impacto, né? Eu fiquei 2 meses sem e eu realmente piorei bastante. Eu senti que eu me sentia muito sozinha, eu sentia a falta, né, de ter, assim, alguém para conversar e sair um pouco da minha própria cabeça. E eu segurei também por questão financeira. Aí eu fui atrás, comecei a pesquisar, né? Tentei achar algumas que fossem mais em conta, com fosse um precinho mais camarada, né? E encontrei e comecei essa semana. Gente, foi muito legal. É muito legal, assim, você conhecer uma pessoa nova, você ter uma conversa diferente com uma pessoa diferente. E o que eu fiquei pensando é como eu tô muito confiante agora de continuar na terapia,
não só por eu ter gostado dessa psicóloga, mas também por mim, porque agora eu consigo falar de uma maneira bem direta o que está acontecendo comigo, o que se passa na minha cabeça, quais são as minhas crises existenciais e os meus sentimentos. E partindo de mim, eu me sinto muito mais responsável por essa ajuda, né? Eu me sinto muito mais construtiva, eu me sinto assim que eu estou construindo, e das outras vezes eu não sentia isso. Como que eu consegui desenvolver isso, né? Eu acho que existem várias técnicas para a gente acabar abraçando esse lado emocional e olhar para o abismo dentro de nós. Eu falo brincando geralmente sobre aquela frase, acho que de Nietzsche, que ele diz, olhe para o abismo, alguma coisa assim. Vocês contam nos comentários, que vocês são bem inteligentes e cheios de referências filosóficas. Mas olhe para o abismo e ele olha de volta para você, alguma coisa assim. Aprender a digerir esse lado obscuro, o lado que a gente não mostra na nossa vida, é muito libertador. E você aprender a falar sobre isso te faz se sentir mais responsável por si mesmo. E essa responsabilidade, consequentemente, vira força, vira motivo, vira um senso de poder, sabe? Ela é empoderadora. Você só não pode deixar ela te consumir, mas você compreender de que você nunca vai conseguir fugir de você mesmo. Eu acredito, e na minha experiência, a gente sempre fica pensando assim: quando eu morar num lugar melhor, eu vou ser feliz. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um relacionamento, eu vou ser feliz. Quando eu tiver mais amigos, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um shape melhor, eu vou ser mais feliz. Quando eu for magra, quando eu engordar um pouquinho. No meu caso, eu queria engordar um pouquinho, porque eu tô me achando muito magricela. A gente fica esqueci a palavra. A gente fica deixando a felicidade para depois. Acho que muito porque não temos coragem de olhar para esse abismo dentro de nós. Porque ele existe e ele está ali, ele vai estar ali, independente do que aconteça. A gente sempre vai ter problemas, a gente sempre estará sujeito a, né, a inconsequente e inevitável passagem do tempo e as suas mudanças e transformações. Em todo lugar que a gente vá, estaremos lá conosco. Ai, não tem jeito, não tem como fugir. Para aliviar esse estresse, essa solidão, saber pedir ajuda é crucial. E ter que pedir ajuda não é motivo de vergonha. Expressar os seus sentimentos, falar como você é atingido por algumas coisas, por algumas situações, por algumas pessoas, não é motivo de você se sentir errado, por você ter uma insegurança, por você não se sentir visto, acolhido. Eu até vejo bastante, e eu percebo sim, tá, gente? Eu acho que, no geral, as pessoas elas estão muito impacientes e intolerantes para os dois lados. Eu já vi muito, no caso, homens falando que, por exemplo, mulher não gosta de homem emotivo ou homem muito autorreflexivo, né? Mas eu acho que no geral, porque os meus vídeos são isso, eu gosto, o meu único talento é falar sobre a minha vida de uma maneira que eu consiga expressar e possa ser compreendida. E as outras pessoas se identificam, né?
Mas tem muita gente que vem e fala, ai, que menina chata, ai, meu Deus, parece que você tá sempre triste. Eu recebi esse comentário esses dias e eu achei muito engraçado. É, isso por si só, essa fala, né? Parece que você tá sempre triste. Eu já vejo aí um erro muito comum de ver as coisas num espectro muito, muito A e B, né? Porque dentro do que a gente discorre sobre nós, existe muito mais do que felicidade e tristeza. E a todo momento a gente está em conflito com diversos, infinitos quase. Infinitos não, né? Tem que acabar uma hora, né? Mas a gente está vivendo várias coisas diferentes, né? No mesmo dia você pode ter picos de alegria, você pode ficar mais angustiado, você pode se sentir em conflito, você pode sentir tristeza, você pode sentir alguma coisa que você não sabe nem explicar. A vida não é tão assim. E talvez eu compartilhando várias coisas aqui com vocês, as pessoas elas sempre vão nesses extremos, né? Elas sempre vão. Você tá triste ou você tá feliz? Você tá isso ou você tá aquilo? E o que eu posso dizer para vocês é que eu tô tudo ao mesmo tempo. E isso é uma das coisas que eu mais gosto em mim. Eu encontrei a força e encontrei o meu poder de não ter medo disso, de não me assustar por eu ser uma pessoa muito sensível, muito densa, muito reflexiva. Eu gosto de ter o meu momento para pensar antes de agir. É uma característica minha que eu valorizo bastante. A terapia, ela vem como esse olhar de fora, porque todas essas pessoas e toda a grande massa de pessoas que não te compreendem e que a gente nem pode julgar muito elas, né? Porque no fundo a gente não tem nem tempo e nem é, lugar para acolher todo mundo, né? A gente faz isso por nós, às vezes a gente mal consegue fazer isso por nós, né? Mas eu não julgo, não fico com raiva, não fico ressentida nem nada, porque a gente não tem tempo, né? A gente, às vezes é muito fácil também a gente se ofender, na verdade, né? Com o tanto que uma pessoa ocupa ou o tanto que ela se afeta. A terapia, ela vem como essa mão estendida, uma mão amiga estendida, para que você encontre no meio de tudo, todo esse caos, no meio de tanta ignorância, no meio de tanto preconceito, sabe? Tanta, né, tanto conflito, tanta briga desnecessária. Pedir ajuda, seja com terapia, seja com a sua família, com seus amigos, ou até buscar formas de fazer isso para você mesmo, vem como a luz no fim do túnel. Como eu disse, não há vergonha nenhuma de você pedir ajuda. Na verdade, existe uma grandiosidade tão admirável, porque, sendo bem sincero com vocês, a partir do momento que eu percebo que uma pessoa ela é autoconsciente de si, né? Ela é capaz de pedir desculpas sem problemas nenhum, ela é capaz de admitir erros, né? Porque também tudo isso que eu tô falando não é só saber identificar tristeza, felicidade, angústia, enfim, é você reconhecer o tanto que você causa. É você ser responsável pelo que você causa, é você ser responsável pelo que você, talvez na sua cabeça faça sentido, mas a forma que você passa para o outro chega de uma maneira agressiva, chega de uma maneira que possa vir a machucar. E eu admiro muito, adoro gente assim, você percebe que existe essa maturidade, né? A pessoa que não tem problema de pedir desculpa, a pessoa que não tem problema de falar assim,
Nossa, isso eu acho muito, assim, eu vi, acho que num, eu vi num podcast, alguma coisa assim, as pessoas estavam conversando e uma delas assim, ah, posso pensar por um segundo? Gente, eu achei isso tão... Nossa, eu me admirei, viu? Eu me admirei. Imagina! Não sei, né? É porque eu acho que o que me impactou é que hoje em dia eu sinto que o tempo de resposta e parecer que você sempre tem uma resposta rápida é muito mais importante do que a veracidade do que você está falando e a importância do que você está falando. Então as pessoas se acostumaram a isso, elas prezam mais, elas não prezam nem pela qualidade do que elas estão dizendo, mas sim de ter aquela resposta rápida. Eu até penso, né, que esses vídeos que eu gravo, eu gosto muito do estilo deles, porque eu fico só conversando sem parar, as coisas acontecendo. E até por um tempo eu estava cortando os tempos de, assim, parar para realmente articular os meus pensamentos, mas ultimamente eu não tenho feito, não. Porque eu fiquei pensando, que legal, né? Que legal a gente passar isso de que você pode tirar um tempinho para pensar, você pode tirar um segundinho para respirar, para você realmente transmitir alguma coisa com qualidade, porque isso no fundo deixa tudo muito natural. Isso mostra que não tem problema a gente ser natural. Todas essas coisas que eu mencionei são naturais. Você ter uma gama de sentimentos e reações, seja no grau que for, ela é natural de você. Buscar ajuda para aprender a equilibrar isso e aprender a transformar isso numa fortaleza, em algo que vai agregar na sua vida, é essencial. Melhorou muito para mim, melhorou muito nas minhas relações com absolutamente todas as esferas, com a minha família, com os meus relacionamentos, com as pessoas que estão comigo, com amigos, enfim. Saber, né, me comunicar e saber o que falar e como falar, mesmo que eu tenha que passar, entre aspas, vergonha, né? Sabe, chegar assim, não, realmente, hoje o dia tá uma porcaria. Ou, nossa, hoje o dia tá a coisa mais maravilhosa do mundo. Aconteceu isso e eu fiquei desse jeito e vamos entender junto como que a gente vai a partir daqui. Gente, é muito bom, me ajudou demais e é uma das qualidades que eu mais gosto. E é algo assim que a gente vai continuar fazendo a vida toda, porque tudo se resume ao que você transmite e como você transmite. Isso aí vai evoluir com você, vai crescer com você, vai melhorar com você, vai crescer com você e isso é maravilhoso. Eu amo aquela música do Charlie Brown Jr., Senhor do Tempo, por causa de uma frase que ele diz: viver para ser melhor também é um jeito de viver a vida. Eu adoro essa frase porque eu adoro esse movimento. Eu não gosto de pensar que eu preciso chegar num ponto final e que eu preciso ser apenas de uma maneira. Eu preciso ser apenas uma coisa na minha vida. Eu posso ser esse movimento constante e tá tudo bem. Mesmo que seja por altos e baixos, que sempre será, não é mesmo? Mesmo que seja algo que às vezes eu não seja a melhor pessoa, mas estou vivendo para ser melhor todo dia. Ai, que conversa gostosa! Meu Deus do céu, adorei! Eu amo conversar com vocês lavando louça porque é natural, sabe? Não que os outros não sejam natural, mas é que os outros eu acho que eu penso em coisas específicas. Eu penso no meio, no começo, meio e fim. E aqui eu só abro a torneira, pego na esponja, ligo a câmera e é eu, você e o Jorge juntos nessa. Ai, gente, é muito bom. Muito, muito bom. Eu adoro, maravilhoso. Um beijo, muito obrigada pela companhia e vamos continuar sempre em movimento. Não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de ser essa constante de melhora. Toda melhora implica uma... O que seria o oposto de melhora? Toda melhora implica um erro, né? Implica algo que não deu certo e você vai lá e faz diferente, você vai lá e supera. Isso é uma das coisas mais
edificantes que a gente pode fazer por nós. Um beijo, meus amores. Não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de comentar aí, que eu adoro ler o comentário de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Ah, eu queria mandar um beijo especial pro meu queridíssimo inscrito Pitbull. A qual Pitbull? É o Pitbull. Pitbull, um beijo especial pra você, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Gente do céu, eu vou mostrar a carinha do Drogon aqui até pra pedir desculpas. Eu falei e não contei pra vocês por que tinha tanta louça. Tinha muita louça porque essa semana eu também fiz coisas terapêuticas e uma delas foi cozinhar. Eu fiz alguns pratos com berinjela, eu até cortei melancia. Olha só que evolução. E foi muito terapêutico, por isso que tinha muita louça. Eu falei, esqueci, desculpa, gente. Ó, pra pedir desculpas, a carinha desse gatinho aqui, que é muito bonitinho. Olha lá, Drago. E agora sim, tchau, gente.